palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Livro de Ezequiel, capítulo 37 e verso 14. Agradeço a Deus pela oportunidade, a nossa pastora pela confiança. Deus abençoe, pastora. Toda a liderança da MJ, Deus abençoe. Continue abençoando vocês grandissimamente. Livro de Ezequiel, capítulo 37 e versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda está perdido, grita socorro. Meu Deus do céu. Todo mundo já encontrou? Já? Vamos lá. Diz assim: e porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3 e já. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Levanta a mão para o alto em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelos teus filhos, por toda essa juventude, pela tua palavra esta noite. Ministra o nosso coração, Espírito Santo. Ministra o coração desta juventude, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, desocupe as mãos e pode liberar a melhor salva de palmas que você pode liberar ao nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, existem algumas coisas que às vezes eu fico pensando, e tem muitas coisas que eu não consigo entender. Já faz algum tempo que eu caminho nessa fé cristã, desde a minha adolescência, e tem muitas coisas que até hoje eu não consegui entender. E uma das coisas que eu não entendo e nunca consegui entender, presta atenção aqui, é como que alguém pode viver sem a presença do Espírito Santo na sua vida? Como que um cristão consegue levar a sua vida sem que Deus, sem que a presença do Espírito Santo caminhe com ele? Infelizmente, o que nós vemos muito nos nossos dias são pessoas que simplesmente não fazem questão ou não se preocupam se a presença de Deus está na sua vida ou não. Semana passada eu cheguei da Colômbia, e quando eu cheguei tinha muitos problemas na empresa para resolver, e tinha também um tal de um TCC para mim concluir, e meu espírito se agitou, e eu não estava conseguindo orar. Passou-se segunda, terça, quarta, cheguei a ligar para um amigo, pedindo para ele me ajudar em oração, porque eu dobrava meu joelho, mas eu não conseguia me concentrar e buscar a presença de Deus. Eu confesso para vocês que eu já estava ficando desesperado, angustiado, não conseguia me conectar com Deus. E sabe, isso é uma necessidade, é um caso de vida ou morte. Você sentir e ter essa conexão com o Espírito Santo. Vida cristã não é brincadeira. Vida cristã não é passatempo. Vida cristã não é ter a sua vinda aqui no sábado como um hobby, como um passatempo. Você veio simplesmente porque não tinha nenhuma coisa mais importante para você fazer. Vida cristã não é isso.
Vida cristã não é vir para a igreja de 8 em 8 dias, ou apenas aos fins de semana, somente para cumprir um protocolo. Tem muita gente que já se tornou religioso e não sabe, porque eu não sei se você sabe, mas eu vou te dizer, se a gente não tomar cuidado, até a nossa oração se torna uma oração religiosa. É aquela oração fria, repetitiva, cheia de protocolo, que começa mais ou menos assim: amantíssimo Deus, soberano, grandioso e eterno Pai. É uma coisa decorada, que não se tem uma coisa espontânea para se expressar diante do Senhor. Vida cristã não é isso. Vida cristã não é vir para a igreja em busca de uma namorada. Vida cristã não é tratar a igreja como um ponto de encontro. Porque infelizmente muitos brincam com isso e começam a levar a sua vida cristã de qualquer maneira. Começam a namorar e já começam a levar a vida de namorado como se fosse vida de casado, relações sexuais, encontros altas noites da madrugada, e isso não traz nenhum sentimento de arrependimento, ou nenhum sentimento de que você está fora de algum plano que Deus tem para a sua vida. É triste observar que nos dias que nós vivemos, o celular se tornou a prisão da maioria das pessoas. Não são poucos aqueles que estão presos pelo celular. Viram noites, madrugadas e madrugadas pendurados no celular. E até nos encontros em que se encontram com seus amigos, a atenção está voltada para o celular. Não consegue conversar. Com isso, essa geração tem se tornado uma geração fria, tem se tornado uma geração doente e uma geração indiferente à presença de Deus. Se todos os crentes pregassem no celular pelo menos 50, se todos os crentes pregassem na Bíblia pelo menos 50% da quantidade de vezes que pegavam no celular, a nossa geração estaria ganhando essa cidade inteira para Jesus. Mas infelizmente o celular aprisiona. É redes sociais, WhatsApp, vira madrugadas e madrugadas pendurado em redes sociais. E aí vai dormir já lá para 3, 4, 5 horas da manhã. Acorda lá pelo meio-dia, já cansado. Eu acho que sonhou trabalhando, só pode ser isso. Já sai do quarto, já vai direto na cozinha procurar comida, se a mãe já fez. Ele come, volta de noite novamente para o quarto. E aí sabe o que ele vai fazer? Vai para redes sociais procurar alguém para casar. Mas o que é que faz da vida? Ah, pastor, eu sou administrador de grupos de WhatsApp. Que profissão promissora você arrumou. O que é que você faz da vida? Não, pastor, eu administro página de Facebook. Porque são as profissões que muitos têm arrumado, que muitos têm conseguido nos dias de hoje. Pastor, mas o senhor veio falar de avivamento e entra com uma mensagem dessa? Eu não posso falar de avivamento sem antes pregar o arrependimento. Porque avivamento só se manifesta aonde existe arrependimento. Se não há uma comoção, se não há uma
um quebrantamento, se você não reconhece o seu estado, se você não reconhece que você é um pobre, miserável, cego e nu, e que necessita da glória de Deus, infelizmente não vai adiantar você pular, você gritar, você decretar, se alguma coisa dentro de você não está mudando. Se não houver uma mudança dentro de você, os seus pulos serão em vão, os seus gritos serão em vão, os seus louvores serão em vão, porque primeiramente Deus quer quebrar você por dentro, para depois Ele te encher da sua presença. É isso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas, sobre essa geração. No grande avivamento que houve no país de Gales, ano de 1903, Deus usou um instrumento, um jovem de apenas 26 anos de idade. Ele começou a ter esse despertamento por uma vida espiritual diferente quando ele tinha 13 anos de idade. Ele começou a perceber que a maioria das igrejas do país de Gales eram frias. Em uma época em que não havia celular, televisão ou rádio, os cultos à noite eram as maiores atrações que haviam nas cidades. Os pregadores eloquentes, muito sábios, preparavam as suas mensagens de uma forma muito sábia e transmitia elas de uma forma muito sábia. Mas aquele jovem começou a perceber que faltava algo mais naquelas mensagens. Faltava amor, faltava fogo, paixão no coração das pessoas pelas mensagens. E por causa disso ele começou a orar. Seu nome era Evan Roberts. Ele começou a clamar, pedindo de Deus que Deus visitasse aquela nação com um avivamento. Depois de 13 anos, Deus visitou aquela nação, visitou a vida daquele jovem. E no começo do grande avivamento do país de Gales, ele, pela direção do Espírito Santo, elaborou 4 pontos principais, que mais tarde se tornaria a base de todo aquele avivamento. Eu tive o cuidado de escrever e eu vou ler para vocês. 4 pontos, 4 fundamentos que aquele jovem usado por Deus escreveu para aquela nação de Gales. O primeiro ponto que ele colocou foi: arrependam-se de todo pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. É preciso haver confissão e arrependimento. Se houver alguma coisa na sua vida que te cause alguma dúvida, se você não tem certeza se isso está certo ou errado, elimine isso imediatamente. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto que ele escreveu: reconcilie-se. Se houver alguma barreira com qualquer pessoa, restitua oferta de reparação. Se tiver causado prejuízo a alguém, acerte qualquer mal, não deixe nenhuma sombra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoarmos os nossos irmãos. O terceiro ponto que ele escreveu foi: obedeça ao Espírito Santo imediatamente. Faça tudo aquilo que o Espírito Santo lhe ordenar fazer. Se quisermos ter a presença do Espírito Santo, devemos oferecer-lhe uma obediência pronta, implícita e inquestionável. O quarto ponto que ele escreveu foi: confessem a Jesus publicamente. Não é um ato único e não apenas uma vez após a sua conversão, mas torne a sua confissão a Cristo como um estilo de vida. Esses foram os 4 pontos fundamentais daquele avivamento. Eu não vou falar de todos, porque não vai dar tempo, devido ao horário. Teria que explicar para vocês sobre perdão, teria que explicar para vocês sobre oferta
de reparação ou de restituição. Lá no mundo é conhecido como pagamento de danos morais. Na Bíblia é conhecido como oferta de reparação ou de restituição. Vou dar só um exemplo bem claro para vocês. Quando Jacó foi se encontrar com Esaú, seu irmão, a Bíblia vai dizer que ele mandou ofertas na frente para o seu irmão. Aquelas ofertas que ele mandou era oferta de reparação. Ele queria reparar a amizade e a comunhão que ele tinha perdido com seu irmão, e todo o prejuízo que ele tinha causado também ao seu irmão. Aquelas ofertas visavam reparar o prejuízo que tinha dado. Mas presta bem atenção, eu quero falar sobre 2 pontos, não vou entrar nos demais porque o horário não dá. Mas o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: arrependam-se de todo e qualquer pecado que você conheça, e abandone qualquer hábito duvidoso. É preciso, segundo esse jovem escreveu, para que haja um avivamento, é preciso que haja, primeira coisa, confissão e arrependimento. Olha aqui para mim, isso é muito sério. Existem 2 tipos de feridas que se abrem nos nossos corpos espirituais. A primeira ferida, o primeiro tipo de ferida que se abre, são feridas causadas por outras pessoas. Uma ofensa, uma traição, uma calúnia, tem o poder de gerar uma ferida. E se essa ferida não for sarada, não for tratada, a pessoa fica sangrando essa ferida pelo resto da sua vida, e ele não vai conseguir mais ter forças, porque uma pessoa, quem é da medicina, nosso bispo Samuel está ali, quem é da medicina, a pastora está aqui, a médica, sabe que uma hemorragia, se não for estancada, a tendência é que o corpo fique fraco. É isso ou não é, pastora? Quantos estão fracos porque tem feridas abertas e o sangue continua saindo e você nunca parou para estancar essa ferida? Pastor, como estanca esta ferida causadas por outro? Muito simples, somente através do perdão. Quando você libera o perdão, essa ferida, ela é sarada. Vou dar um exemplo para você de alguém que teve feridas causadas por outras pessoas. José foi um homem que foi muito ferido pelos seus irmãos. E eu provo para você que mesmo depois que ele se tornou governador do Egito, ele ainda tinha aquelas feridas na alma. Sabe por quê? Porque do Egito até Canaã, aonde Jacó estava, só levava, se ele pegasse as carruagens do Egito, só levava uma faixa de 5 dias de viagem, de 4 a 5 dias. E durante todo o tempo que ele ficou assentado no trono do Egito, ele nunca se levantou do trono e nunca pegou uma carruagem para ir visitar o seu pai. Ele sabia que seu pai chorava até aquele dia pensando que ele estava morto. Ele sabia que o seu pai pensava que ele já estava morto. Ele sabia que aquilo doía e machucava o seu pai, mas ele não se moveu para ir visitar o seu pai. E até quando a fome veio sobre Canaã, ele, sabendo que o seu pai estava enfrentando luta financeira, ele, como governador da maior potência do mundo, nem assim ele se levantou da cadeira para ir lá. Se o seu pai não manda os seus irmãos até ele, sabe quando que Jacó teria visto o rosto de José? Nunca mais. Pastor, por quê? Porque ele estava ferido. No coração dele ele dizia: não quero mais voltar naquela casa. Tentaram me matar lá. Me venderam no meio da minha própria família. Porque José foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas era descendente de Ismael. Ismael era irmão de Isaque. Isaque era pai de Jacó. Jacó era pai de José. Ou seja, ele foi vendido dentro de casa. Sabe quem é que negocia a nossa fé? É os próprios crentes. Sabe quem é que negocia a nossa cabeça? É os próprios crentes. Não é gente de fora. É quem ceia conosco. É quem canta só para arruar do nosso lado. É quem diz: vem Espírito Santo do nosso lado. E muitas vezes está consumido por uma inveja terrível e tenta muitas vezes negociar o nosso ministério, a nossa vida ou a nossa chamada. Ele não voltou para ver o seu pai.
E no dia que os seus irmãos chegaram no Egito, sabe o que ele fez? Prendeu os seus irmãos. Porque crente ferido prende os outros. Crente ferido joga os outros em cadeias. Crente magoado, ele trava a vida do outro. No dia que os seus irmãos chegaram, ele prendeu, porque por dentro ele estava ferido. Quer uma outra prova que ele estava ferido? A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, que quando ele se revelou para os seus irmãos, quando ele disse: eu sou José, um grande espanto veio sobre eles. E a Bíblia diz que José levantou a sua voz e chorou de uma forma tão alta que toda a casa de Faraó escutou. A alma dele gritava de tanta dor que ele sentia, de todo o sofrimento que ele tinha causado. Mas quando ele falou para os seus irmãos: eu vou cuidar de vocês, mesmo vocês tentando me matar, eu vou alimentar vocês, eu vou alimentar os vossos filhos, eu vou alimentar a vossa casa. Enquanto eu tiver vida, vocês serão alimentados pelo trono do Egito. Irmãos, você talvez tem gente aqui que não está entendendo, mas eu vou te dizer: aquele que te feriu não é para você ferir de volta. Aquele que te machucou não é para você machucar de volta. Na tua vida tem a graça, tem a glória, tem o Espírito de Deus. Não use a arma para ferir, mas use a mão para alimentar. Você não vai ferir quem te feriu, mas você vai alimentar quem te feriu. Aleluia! E é interessante porque a Bíblia vai dizer, deixa eu já voltar aqui, estou correndo contra o tempo. A Bíblia vai dizer que quando Jacó, ele chama os seus filhos, ele diz: olha, eu soube que lá no Egito está tendo alimento. Eu quero que vocês vão até o Egito e procurem um homem que é governador. Ele não sabia que era o filho dele. E a Bíblia vai dizer o seguinte: vocês vão levar para ele os seguintes presentes. Vocês vão levar bálsamo, vocês vão levar mirra e vocês vão levar alimentos. Tem gente que não entendeu, eu vou traduzir. Vocês vão levar comida. O que Deus estava dizendo? Um dia vocês deixaram o meu servo com fome, agora vocês vão ter que alimentar ele. Vocês vão levar mirra. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês jogaram ele dentro de um poço sem água, deixou ele todo fedorento, agora vocês vão levar o melhor perfume que existe nessa nação. É como se Deus estivesse dizendo: vocês deixaram o meu servo com ferida, causaram-lhe grandes feridas, agora vocês irão levar bálsamo para curar as feridas que vocês causaram. Somente alguns estão entendendo. Vou profetizar: aquele que te feriu vai ser usado para voltar até você, levando bálsamo, levando alimento, levando mirra. O mesmo que te feriu vai ser obrigado a levar o bálsamo. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quando se libera o perdão, diga: quando se libera o perdão, cura-se as feridas. Agora existe um outro tipo de ferida. E esse tipo de ferida não é causado por pessoas externas. Esse tipo de ferida são causados pelas nossas próprias ações. Toda vez que alguém comete um pecado e não confessa esse pecado, feridas são abertas, e elas continuam abertas até que haja uma confissão. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia vai falar sobre um homem por nome de Lázaro. A Bíblia diz que ele era um mendigo e ele estava à porta de um rico. E a Bíblia diz que ele tinha feridas pelo seu corpo. E a Bíblia diz que os cães lambiam as feridas que estavam no seu corpo. O que é que a Bíblia está falando aqui? Feridas, pecados
cometidos e não confessados, cães lambendo feridas, demônios se alimentando deste pecado. Uma pessoa que comete um pecado e não confessa, ele tem 99,9,9% de chance de cair novamente no mesmo pecado. Porque a ferida continua aberta e os demônios continuam se alimentando. Então vai chegar sempre a hora em que esta pessoa não vai ter forças para recusar a oferta do diabo. Então, a possibilidade de ele cair novamente é praticamente 100%. E é muito triste o que a gente vê, porque muitos tentam tapar o sol com uma peneira. Existem alguns que eles agem de uma forma tão astutas que nem relacionamento, nem relacionamento dentro da igreja ele quer. Ele se envolve com ímpias, que é para não ter o perigo de ser descoberto ou falar alguma coisa dele, para ele manter aquela pose religiosa. E aí, visando isso, namora na faculdade, namora do trabalho, envolve-se com descrente, relacionamento fora, e quando é no sábado chega aqui chorando, levanta a mão, pula, canta, sapateia, mas quando sai na próxima semana já leva uma vida totalmente diferente do que a vida que ele leva aqui dentro. Por quê? Porque tem duas personalidades. Por quê? Porque se preocupa mais com a reputação do que com o caráter. E qual é a diferença entre a reputação e entre o caráter? Vou falar para você. Primeiro, a reputação é aquilo que os homens pensam que eu sou. Caráter é aquilo que Deus sabe quem eu sou. Para mim, para você, não importa o que os homens possam pensar. O que vale é aquilo que Deus pensa de você. Alguém descreveu caráter também de uma forma muito simples, como caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. E isso envolve muitas coisas: mensagem pela madrugada, viagens para a cidade que ninguém conhece, disfarce de 007, tem um que se disfarça, coloca um boné, óculos escuros, veste uma roupa diferente, entra na boate para ninguém reconhecer ele. Envolve muita coisa. Um certo escritor, ele chegou a dizer o seguinte: na jornada da vida, você pode enganar o mundo inteiro e ainda receber cumprimentos em sua caminhada. Mas se você enganar o homem do espelho, você terá como prêmio derradeiro dores de cabeça, lágrimas e nada mais. A pior coisa que um homem pode tentar fazer é enganar a si mesmo. Porque quando você tenta passar uma imagem que você não é, você não está enganando a Deus, porque a Deus ninguém engana, você está enganando a você próprio. E a colheita desse engano será dores, será lágrimas, sofrimento, decepções. Eu já tenho algum tempo que eu caminho essa caminhada, já falei para vocês, e eu já vi muita água passar por debaixo da ponte. Esse tipo de jovem de nariz empinado, que diz que a vida é dele, que ninguém manda e ele faz o que quer, que o pastor diz não faz e ele diz eu faço porque a vida é minha. Não vi um que terminasse a vida, que prosseguisse a vida de uma forma honrosa e abençoada. Teve angústia, decepções, gravidez fora do tempo, sem ter casado, e por aí vai embora. Por quê? Porque não deu ouvidos ao que Deus falou e preferiu meter o nariz
nariz pela sua própria conta, e aí quebraram o nariz. Atrapalharam as suas vidas, perderam as suas faculdades, deixaram de estudar, porque o curso da vida foi mudado por causa das suas decisões erradas. Estou falando o que Deus está mandando. E aí depois diz: ah, mas é porque Deus não é comigo. Deus é com você sim. Você vem aqui todo sábado, você ouve pregações, você ouve Deus falar através da pastora, através do pastor Ataliba, através dos pastores que estão aqui. Mas quando você sai lá fora, você faz a mesma coisa. Eu li uma frase esses dias, eu até postei. Essa frase dizia o seguinte: que a experiência é a forma mais poderosa que Deus usa para implantar em nós a sua vontade. E toda vez que você não aprender com uma experiência, inevitavelmente ela vai se repetir. Se você teve experiências ruins por causa de decisões erradas, e você não aprende com essa experiência, pode contar os dias que vai voltar de novo a mesma experiência ruim. Até você aprender, até você entender que o que Deus quer para a sua vida não é isso. Prosseguindo, o caráter ele se expressa de 3 formas. Primeira forma, na forma de pensar. Temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos. O caráter se expressa, segundo, no seu estilo de vida. E terceiro, o caráter de uma pessoa se expressa também na sua conduta. Eu não sei se você sabe, mas é possível uma pessoa ter uma vida toda arrebentada na terra e mesmo assim ser salvo. Tem gente que vai entrar no céu só os pedaços. Pastor, o que é isso? A Bíblia vai dizer que esse mesmo mendigo que estava à porta do rico foi para o seio de Abraão. Mas aquele camarada entrou no céu, pastora, só os pedaços. Ele sofreu muito. Imagine alguém que se diz que é filho de Deus, mendigando à porta de uma pessoa pedindo comida e os cachorros lambendo a sua ferida. Isso é vida para crente? Isso é vida para cristão? Por isso, irmãos, que tem muitas pessoas que a vida não anda. É sempre aquela coisa travada. Você já parou para pensar que parece que o evangelho não funciona para muita gente? Entra ano e sai ano e ele chorando do mesmo jeito. Entra ano e sai ano e a vida não anda. Ele dá 2 passos para frente e 3 para trás. O Deus que eu conheço é um Deus de crescimento. Hoje você está aqui, mas você tem que crescer. Você vai morrer sentado aí nessa cadeira, é? Hã? Você vai passar o resto da vida olhando aí de cara para cima, para os telões, reclamando do ar-condicionado que não está gelando, olhando para a hora, porque o relógio não passa, e o pastor já está pregando e daqui a pouco vai ficar tarde. Você vai ficar careca, de bengala, desse jeito aí sentado. É isso que você quer? Será que você não tem nenhuma perspectiva ministerial? Se conformou com esse negócio aí? De 28 em 8 dias. Mas está bom demais. Eu não sei se vocês sabem, mas o pecado de Sodoma não foi homossexualismo. A Bíblia vai dizer em Ezequiel que o pecado de Sodoma foram algumas coisas que eu vou falar aqui agora. Primeiro, ociosidade, fartura de pão e no orgulho, e nunca estendeu a mão para o órfão e o necessitado. Pastor, o que é ociosidade? Ociosidade é o antônimo da ansiedade. É aquele camarada que a casa está caindo, ele não está nem aí.
Os boletos de conta estão chegando, ele não está nem aí. É cantando aquela música, pastor Rodas deve conhecer o nome do cantor, deixa a vida me levar, como é que é, pastor Rodas? Deve ser, só lembra. Davi Sassa. Davi Sassa. É cantando aquela música lá, que eu não estou lembrado, é sério, eu não estou lembrado não. É sério. Olha aí, como é que é o nome do cara? O irmão Zeca Pagodinho. O irmão Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Isso é ociosidade. E tem muitos cristãos que estão sofrendo com ociosidade espiritual, ministerial. Não se preocupa com nada. Irmãos, eu vou falar algo para vocês aqui do fundo da minha alma. Não estou com hipocrisia. Não falo isso para me aparecer. Deus conhece o meu coração. Se você pensar, problema seu. Mas as minhas orações que eu faço, eu sempre digo: no dia que eu não sentir mais Deus na minha vida e no meu ministério, eu não quero mais ser pastor. Para que eu vou querer comandar um culto, Maranhão, se Deus não pode me acompanhar naquilo que eu faço? É como se você fosse casado, a tua esposa já tivesse ido embora e você continuasse carregando a aliança, fingindo que ela ainda está do teu lado. Assim é o crente que anda a sua vida fingindo que Deus está do seu lado, quando conscientemente ele sabe que Deus não está mais. Eu não quero isso para mim. Eu prefiro parar do que continuar sem Ele. O que adianta cantar se Ele não recebe? O que adianta pregar se Ele não está na palavra? O que adianta trabalhar na obra se Ele não está contigo naquilo que você faz? Não tem sentido. Não faz nenhum sentido. Então nós temos que valorizar isso. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Tem pessoas aqui que têm feridas que há anos está sangrando. Tem pessoas aqui que fez coisas terríveis e você nunca chegou com ninguém para contar. Nunca chegou com um líder, porque não é qualquer pessoa que você tem que procurar. Mas nunca chegou com um líder que você saiba que é uma pessoa de Deus. Confessou, se ajoelhou e disse: agora ora por mim, porque eu não quero voltar a fazer isso nunca mais. Pessoas que já estão anos e anos e anos vivendo isso. E a vida fraca, não anda, não caminha, não progride. E de vez em quando se espanta, cai novamente no mesmo pecado. Aí se ajoelha, pede perdão, e ele fica nesse vai e volta anos e anos. Está na hora de mudar. Está na hora de sarar esta ferida. Está na hora deste sangue ser estancado. A vida que Deus tem para você não é essa vida. A vida que Deus tem para você não é isso que você está pensando. Deus não te chamou aqui para você ser um membro de banco, porque você não é prego, você não é pano, você não é carpete de maneira nenhuma. Deus não chamou você para você ficar o resto da sua vida aí. Deus tem obra para fazer na sua vida. Deus tem coisa grande para fazer através de você. Deus tem planos para te usar nesta cidade. Diga glória. Segundo ponto, eu já vou terminar. Que aquele jovem falou e foi o último. Os dois não tem como, porque o horário está demais.
Mas ele disse que todo aquele povo deveria confessar Jesus publicamente e tornar isso como um estilo de vida. A nossa geração, a geração de hoje, ela tem que tomar como exemplo as gerações passadas. Quando uma geração não busca uma vida de intimidade com o Espírito Santo, a próxima geração sai defeituosa. No mês de maio, eu estava na Inglaterra e me chamou a atenção uma coisa, porque a Inglaterra, ela viveu um avivamento muito grande. E o avivamento começou nas faculdades da Inglaterra, na vida dos jovens. Eu me lembro que eu estava dentro de um ônibus, eu ia passando na porta de uma faculdade e eu vi muitos jovens. E eu comecei a me lembrar da época em que aquele país, na hora do intervalo, os jovens, ao invés de ficar batendo papo, eles se reuniam para orar dentro das faculdades. E eu comecei a olhar aquele grupo de jovens reunidos, e eu disse: meu Deus, olha quantos jovens. E de repente, as jovens e jovens começaram a meter a mão no bolso e puxar cigarro e começaram a fumar. Me deu uma tristeza na alma e no meu espírito eu perguntei: aonde errou? Porque como pode uma geração tão avivada não ter conseguido passar para a próxima geração essa paixão e esta fome pela presença de Deus? E aí Deus ministrou no meu coração: alguém em algum tempo errou em transmitir aquilo que tinha recebido de Deus. Culto de quarta-feira é um culto que recebe muitos pregadores de fora. E todos que falam comigo, conversam comigo, eles falam de forma unânime que aqui na Madureira de Manaus, eles sentem algo diferente de qualquer igreja no Brasil. Se fosse só um ou dois que falasse, eu diria que o cara estava querendo fazer média. Mas todos que chegam falam a mesma coisa. Que igreja é essa? Que unção é essa? Aí fora não se tem isso, aí fora não se vê isso, aí fora se perdeu isso. Eu não sei você, mas eu não quero perder isso. Eu não sei você, mas eu não quero deixar de viver isso. Eu não sei você, mas eu quero continuar nesta graça, nesta glória. Eu quero continuar sentindo a presença dEle. Não podemos deixar esta chama se apagar. Não podemos deixar esta presença de Deus se apagar. Temos que manter esta chama acesa. A nossa vida diante do Senhor, uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida de convicção dos erros, das falhas, de arrependimento. E o Espírito de Deus vai continuar a encher a tua vida, a impulsionar a tua vida, a transbordar sobre a tua vida. Quem quer mais dessa graça? Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Diga a glória. Estou terminando. Temos que ter duas coisas. Primeiro, comunhão com o Espírito Santo. Comunhão é compartilhar as decisões, o dia a dia. Comunhão é não entrar em um lugar que você sabe que o Espírito de Deus não pode entrar contigo lá. Se tu é meu amigo Diego, se eu vou entrar em um lugar que o porteiro diz só entra você, não entra ele, eu olho para o porteiro e diz: eu também não vou entrar. Se você não deixa meu amigo entrar, eu também não entro. Isso que é comunhão com o Espírito Santo. É perguntar: Senhor, o Senhor pode me acompanhar?
O Senhor pode estar comigo nessa conversa que eu estou tendo aqui. O Senhor pode participar nessa conversa na roda da faculdade que eu estou tendo aqui. O Senhor pode estar presente aqui. Se o Senhor não pode estar nessa roda dessa conversa aqui que está saindo imoralidade, então por respeito ao Senhor, porque o Senhor é meu amigo, eu também sou amigo do Senhor, eu me levanto, eu saio daqui agora, porque eu não quero estar aonde o Senhor não está. Isso é compartilhar o tempo com o Espírito Santo. Segunda coisa, compromisso. Compromisso é também não ser amigo de quem não é amigo do Espírito Santo. Esses dias lá no shopping, eu estava almoçando com minha filha, e eu acho que o pastor Sandro estava também. Sentou um cara, que as mesas lá são coladas. Sentou um cara numa mesa colada ao lado. Irmão, deu vontade de levantar e ir embora. Porque pense num homem de boca suja. Ele falava 3 palavras. 2,99 era palavrão. Não dá, você começa a se agoniar. O ambiente fica pesado, a coisa fica pesada. Teve um pai que um dia ele chegou na sala e o filho estava com a televisão ligada. E aí o ator lá que estava passando na televisão começou a blasfemar de Deus. E o pai olhou para o filho e disse: tira isso daí agora, isso não te incomoda? E ele disse: não, mas é apenas um filme. E o pai olhou para aquele filho e disse: é um filme, mas ele está blasfemando contra o meu Deus, e eu não aceito que se fale mal do meu Deus. Isso é ter compromisso. Toca na pessoa que está ao teu lado e pergunta: qual é o teu nível de compromisso? Você aceita que fale mal do Espírito Santo perto de você? Você aceita que faça chacota com o nome do Espírito Santo perto de você? Imitando língua estranha, dando gargalhada e fazendo chocarrice com o nome do Espírito Santo. Você se sente bem? Você se sente confortável? Se você se sente, cutuca nele. Vai, tem coragem. Cutuca nele e diga: se você se sente, é sinal que você não é amigo do Espírito Santo. Porque se você é meu amigo, eu não aceito que fale mal de você perto de mim. Se você é meu amigo, eu não aceito que calunie você perto de mim. Se você é meu amigo, eu não aceito que zombe de você perto de mim. Eu sou fiel à amizade que eu tenho a você. Rakanda kuma rabakuma rabakuma arabakandara bakandara rabasurikanda arabakandara rabasurikandara baia. Cadê os amigos do Espírito Santo? Eu quero ouvir você fazer um sinal esta noite. Eu quero ouvir você fazer barulho esta noite. Cadê os amigos do Espírito Santo? Levanta a mão e adora. Quem é amigo do Espírito Santo, aonde ele entra, o Espírito Santo entra junto. Quem é amigo do Espírito Santo, se ele entra na prova, o Espírito Santo entra junto. Quem é amigo do Espírito Santo, se alguém se levanta contra ele, o Espírito Santo diz: epa, ele é meu amigo, ela é minha amiga, eu defendo ele, eu intercedo por ele, eu ajudo ele. Tem uma glória aqui, tem uma glória aqui, tem uma glória. Eu quero continuar, mas minha carne está tremendo. Hoje ele vai mudar a tua história.
Hoje Ele vai mudar o teu quadro de vida. Ele vai te levantar hoje. Ele vai te erguer hoje. Ele vai te encher hoje. Ele vai te preparar hoje para um novo tempo, para uma nova história. Ele vai te renovar. Quem está sentindo a glória dele vai ficando em pé adorando. Quem está sentindo a glória dele vai ficando em pé adorando. Quem está sentindo a glória dele agora. Chama Súria cantar. A glória dele está aqui. 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 Segure. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43, a Bíblia revela como uma casa fica depois que o Espírito Santo entra nela. Em Mateus 12, 43 diz: e quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então ele diz: eu voltarei para a minha casa. Baixa um pouquinho aí, Miqueias. Baixa um pouquinho. Então ele diz: eu voltarei para a minha casa de onde eu saí. Olha como o Espírito Santo deixa uma casa quando ele sai. Voltando ele acha a casa desocupada, porém ela está varrida e adornada. Pastor, o que acontece numa vida quando entra o Espírito Santo? A primeira coisa que ele faz, ele limpa. Todo pecado ele arranca. A vontade de adulterar sai. A vontade, o desejo de fornicar some. A segunda coisa, eu estou tentando me controlar. A segunda coisa que ele faz, ele adorna a casa. Adornar significa enfeitar, embelezar, aumenta o brilho e aformoseia o rosto. O Espírito Santo vai limpar hoje, vai adornar hoje, vai aformosear o rosto, vai brotar um sorriso novamente no teu rosto. A alegria de viver vai voltar novamente na tua vida. A alegria de servir a Deus vai voltar novamente na tua vida. Você vai voltar a sentir vontade de pregar. Você vai voltar a sentir vontade de ganhar almas. Você vai voltar a sentir vontade de orar. Alguém vai olhar para você e vai ver o brilho no teu rosto e vai perguntar: o que está acontecendo? Eu respondo: a glória de Deus desceu, 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 desce.
A glória está descendo, a glória está descendo, a glória está descendo, a glória está descendo, a glória.